os Estados Unidos são realmente assim, um país de uma importância muito grande. Muitos falam do tamanho da sua democracia, tamanho do seu poder, tamanho da sua influência, tanto pelo lado das armas, quanto também a influência política, e também tudo que os Estados Unidos exportou enquanto cultura, informação, consumismo, tem sido, no século XX, XXI, um país assim, muito importante. Então, nós temos sempre, como o pastor Marcos nos disse, sempre que há uma eleição nos Estados Unidos, né, é claro que as pessoas associam a besta do capítulo 13, né, a esse homem que muitas igrejas esperam que vai, esse homem que esperam muitas pessoas que vai governar o mundo, né? Agora, nós temos que olhar a palavra de Deus, né, e a nossa confiança está na palavra de Deus. Agora, o presidente Trump, né, o ex-presidente que está aí como favorito, passou por essa tentativa de assassinato, né? Então sai ele ali ferido, né? E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, diz, né, aqui no versículo 3, Apocalipse capítulo 13, no versículo 3, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Então alguém olha aquela foto, né, aquela foto do presidente Trump, do ex-presidente, né, ali sangrando, né, e as teorias estão todas ali combinando, né? Você imagina que o Trump, ele foi eleito em 2016, né? Então perdeu a eleição, e ali no tempo da pandemia, perdeu a sua reeleição, né? E agora, ele, com muita luta, ele consegue se firmar como candidato nos Estados Unidos, né? E tem sido difícil a caminhada dele para se firmar como candidato, né? E agora vem um tiro. E daqui a alguns dias, meses, né, Estados Unidos entra em votação e ninguém sabe, né? Mas vamos supor que seja agora eleito. Então está montada toda a cena para alguém dizer assim: eis aí, né, a besta do capítulo 13, né? Ele era eleito, perdeu a eleição, é uma tentativa de assassinato, volta ao poder. Então as pessoas vão tentando encaixar a Bíblia, né, nos acontecimentos dos dias atuais. Nós, quando estudamos a palavra de Deus, nós temos assim alguns termos, né? Alguém sempre ensina assim, tem a exegese, que é quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para aquilo que Deus deixou registrado, e diante do texto bíblico, nós analisando, orando, né, e tendo aquela preocupação de olhar e ver e enxergar claramente aquilo que a Bíblia diz, e das palavras da Bíblia nós tomarmos as conclusões, né, para a nossa doutrina, para a nossa vida espiritual. Ou seja, da Bíblia para nós. E tem um termo que a turma fala, né, que é exegese, né, que é semelhante, mas não é, né? Exegese, que é quando alguém olha os acontecimentos do mundo, né, em todos os sentidos, como esse, né, do tiro no Trump, e a pessoa olha então os acontecimentos do mundo, aí depois ela vai para a Bíblia para tentar, né, achar na Bíblia uma explicação. E aí que muitos erram, é nesse momento que muitos erram, né? Aqui, no capítulo 13, há uma expressão que corrobora com essas conspirações, com essas teorias, né? Diz aqui a palavra de Deus, deixa eu só voltar aqui para que eu possa
pegar o versículo certo, Apocalipse capítulo 13, no versículo 5, fala que a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, 1260 dias. Então, ou seja, quase um tempo de um, né, de um mandato, né, de um mandato de um presidente nos Estados Unidos, né? Então, 1.260, 42 meses, 1.260 dias. Então, qual que é o nosso primeiro alerta? Temos que olhar para a palavra de Deus, né? Bom, eu tive a preocupação de pegar algumas figuras que em outros tempos as pessoas tiveram como a besta do capítulo 13, né? Então, mais recentemente, né, as pessoas têm colocado nessa última década tanto Donald Trump como Joe Biden, como também Barack Obama, ou seja, os 3 últimos presidentes americanos. Então, quer dizer, sempre há, né, nos Estados Unidos esta preocupação, né? Barack Obama mesmo, né, é um homem que discursa muito bem, que tem a sua ascendência na África, que teve assim teve um clamor popular, uma popularidade, né? Então, quer dizer, as pessoas vão tentando encaixar com a figura, né? Mais recentemente também, o presidente Emmanuel Macron, da França, né, pelo seu perfil, né, até tentando conciliar, e ali muito um apoiador ali da União Europeia, também foi acusado. Muito recentemente também, com a morte da rainha Elizabeth, né, o seu filho, o rei Charles, também foi tido, né, como essas pessoas. E mais para trás, até achei uma reportagem aqui, do ano de 2004, nesse sentido, né? As pessoas acusavam, à época, Bill Gates, né, em 2004, as pessoas estavam muito assustadas com o Bill Gates, porque a Microsoft crescendo, os produtos dele, ele, né, já um bilionário, e diziam que nos computadores ele ia controlar toda a população por meio dos computadores, né? Então, Bill Gates, à época, também foi como um dos pretensos, né? E, à época, o presidente era o Bush, lá nos Estados Unidos. E aqui na reportagem da revista Super Interessante, até o ator, então governador, né, Arnold Schwarzenegger, também era tido como este mal. Enfim, as pessoas sempre olham pessoas de poder, né, ao longo da história e tentam, né, colocar medo na população a respeito desta figura. Então, o que nós temos que olhar? Né? A palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos fala? Né? Que esta besta do capítulo 13, olhe bem, ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então, fala aqui no versículo 2, a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso, boca como de leão. Então, o Apocalipse está remetendo ao livro do profeta Daniel. Então, nós temos que vir do livro de Daniel para o Novo Testamento, para o livro de Apocalipse, nesta ordem, né? E o que o livro do profeta Daniel fala, que é o que Apocalipse, capítulo 13, está dizendo, né? Que a besta que surge do mar, né, ela é uma continuação dos impérios mundiais que Daniel viu, começando pela Babilônia, depois pela Pérsia, depois pela Grécia e, por último, Roma, cujo império não cessou. E depois do Império Romano vem o quê? O reino de Cristo. Então não há nenhum reino intermediário, nenhum poder intermediário entre o poder romano, o poder papal
e, né, o reino de Cristo. Então pode se levantar como no mundo já teve Gengis Khan, né, do Império Mongol, que foi assim grandiosíssimo, ou ainda a China, ou ainda a Rússia, todos esses líderes políticos, né, se estiverem ainda importantes, como certamente estarão, né, são nações importantes, a época da vinda de Cristo, e cremos que será logo, todos esses líderes terão seu papel profético, mas não são nenhum deles melhor dizendo, esta besta que sai do mar. Porque a palavra de Deus nos garante que esta figura nós temos que trazer ela a partir do livro do profeta Daniel, né? Então é isto que o Apocalipse capítulo 13 está remetendo. Então qualquer figura política, né, assim como aqui no Brasil, se pesquisar, alguém vai acusar Lula, outro vai acusar Bolsonaro, quer dizer, todo líder político controverso que tem algum poder, né, tem essa acusação, né? Mas nós não nos guiamos pelos tempos, nós não nos guiamos pelos ventos, nós não nos guiamos pela política, nós não nos guiamos pelo susto que o povo tem. Nós nos guiamos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante que esta besta que foi ferida mortalmente, né, é o poder papal, que governou, por 1260 anos, até que o poder papal foi ferido. Aqui nós temos até por 1260 anos, né, que são 1260 dias, que profeticamente são 1260 anos. Então, essa ferida mortal, ela vai de 1538 até 1798, que é quando o poder papal sofre um abalo, mas depois ele é restaurado. Então, até aquilo que as pessoas esperam e identificam com esse tiro que foi dado no Trump já ocorreu, esta ferida mortal, né? Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus tem para os nossos corações.